Olá, tudo bem? Eu sou o professor Augusto Lima da Silveira e nós estamos aqui para falar com você sobre a unidade de educação ambiental. A minha formação, falando rapidinho um pouquinho do meu contexto formativo, eu sou formado em tecnologia em química ambiental, tenho licenciatura em química, tenho atuado aí por um bom tempo já na área ambiental, gosto muito da temática, inclusive. Estou aqui para a gente desenvolver um pouquinho dessa ideia sobre os temas relacionados ao meio ambiente, o que é muito importante, né, aí para a formação sua, enquanto docente, enquanto profissional que atua diretamente com a educação. Além da minha graduação, né, em química ambiental, eu fiz também uma especialização em educação profissional, né? Tenho também aí o mestrado em ciência e tecnologia ambiental e agora eu sou doutorando em ecologia e conservação. A minha caminhada sempre teve muito relacionada à questão aí educacional, até pela minha licenciatura, e também a esses processos de implementação de redução de impactos ambientais. Já trabalhei com qualidade de água, já trabalhei com resíduos sólidos, tudo isso voltado para a temática ambiental aí. Isso aí me fez gostar muito da área, me fez também ter essa ideia de falar a respeito do tema e ser professor nessa área. Então, eu tenho certeza aí que ao longo dessas 3 unidades vocês vão entrar em contato com essa temática e vão começar a implementar esses conceitos que nós vamos trazer aqui para enriquecer a sua disciplina, para enriquecer o seu espaço formativo. Essa que é a ideia, te dar as ferramentas para que você consiga aí implementar em sala de aula essas temáticas tão importantes aí para a sua formação também. Tá? Então, eu queria também deixar desde já para você o meu contato também. Às vezes fica alguma dúvida, às vezes você quer trocar alguma ideia a respeito da educação ambiental e alguns projetos de educação ambiental. A gente tem o projeto Verbo Ambiental lá no Instagram, então fique à vontade para entrar em contato e a gente conversar a respeito desse tema que é tão importante, tá bom? Combinado assim? Vamos começar então a nossa aula sobre a educação ambiental, nossa primeira unidade da disciplina. Nessa primeira unidade nós vamos falar um pouquinho sobre o histórico das questões ambientais e as reflexões na perspectiva da educação. Então, quais são as temáticas que nós vamos trazer nessa primeira unidade? Primeiro, a gente vai trazer uma definição de meio ambiente e o nosso distanciamento dessas reflexões. Então, para falar sobre educação ambiental, primeiro a gente precisa delimitar o que é meio ambiente. O que significa quando nós estamos denominando esse termo meio ambiente, né? Qual que é o impacto dele, qual que é a abrangência desse termo. Então, é uma das primeiras discussões que nós vamos trazer para você. Depois, nós vamos falar um pouquinho sobre esse contexto mundial nas discussões a respeito da temática ambiental. Existiu um momento da nossa história em que nós pensamos isso de uma forma mais coletiva, de uma forma global. E aí, nessa primeira unidade, nós vamos trazer também um pouco dessas primeiras discussões a respeito da temática. Depois, nós vamos seguir para a ideia do desenvolvimento sustentável, e essa ideia que nós tínhamos até então da questão do desenvolvimento e entender como esse desenvolvimento foi pensado a partir de então para tentar reduzir os nossos impactos no meio ambiente, para tentar trazer aí uma forma mais proveitosa de usar os recursos naturais e que fosse o menos danosa possível, né, para esses recursos naturais que nós temos hoje. Então, nessa primeira aula, como você pode perceber, nós vamos trazer um pouquinho dessa contextualização, para você entender de fato o que é o meio ambiente, e a partir de então, nós vamos traçar algumas estratégias aí a respeito da educação ambiental nas unidades seguintes. Então, eu queria falar para você o que é meio ambiente, né? O que é essa questão ambiental. A gente ouve muito falar sobre o meio ambiente, é muito comum na internet, né, na televisão, nas propagandas, inclusive, nos produtos que a gente compra. A gente vê muito esse termo associado a muitas questões, principalmente voltadas às questões de marketing, né? Então, se você vai comprar um produto, você já olha se esse produto tem algum selo ambiental, se esse produto tem alguma certificação ambiental, mas o que de fato a gente pode considerar como meio ambiente? Hoje, nós temos um grande distanciamento, né, entre a população, a sociedade, de uma forma em geral, com essas ideias relacionadas a meio ambiente. É muito comum que quando a gente fale sobre meio ambiente, já venha na cabeça das pessoas aquela ideia das florestas, aquela ideia
dos animais em extinção. Não que as florestas e os animais em extinção não façam parte do que nós consideramos como meio ambiente, eles fazem também parte, mas não é só isso. O meio ambiente ele não abrange somente essas questões, ele é muito mais amplo, muito mais complexo. Então, por que é importante a gente entender essa delimitação do que de fato a gente considera como meio ambiente? Porque ele vai fazer total diferença nas políticas de conservação. Então, essa ideia, esse distanciamento que nós temos em relação às questões ambientais, muitas vezes fazem com que as políticas de conservação elas não sejam tão efetivas. Né? Então, se já que são as florestas, são os animais de extinção, como eu não entendo nada de floresta, como eu não entendo nada de animais em extinção, eu não preciso fazer nada. Né? Então, esse distanciamento aí, ele é muito prejudicial. Normalmente, esse é o senso comum que as pessoas têm. O meio ambiente está lá longe, está distante de mim. E, na realidade, o meio ambiente está acontecendo aqui e agora. O meio ambiente somos nós. Nós fazemos parte do que nós consideramos como meio ambiente. E se nós nos distanciarmos dessas definições e desse conceito que nós temos em relação ao meio ambiente, isso torna também fragiliza esses processos de conservação. Um exemplo muito comum que nós temos é a questão dos nossos resíduos, o nosso lixo, né? Aquele material que a gente vai descartar e que nós não vamos mais utilizar nas nossas casas, esse material, muitas vezes, a grande maioria da população tem essa ideia de que ela vai colocar esses materiais ali no seu saco plástico, colocar lá para fazer a coleta, né? E esse material vai magicamente desaparecer. Né? Quando, na verdade, é no momento em que você coloca os resíduos para serem coletados, é que o problema, de fato, começa no meio ambiente. Então, o distanciamento das questões ambientais com a sociedade, ele cria esse tipo de situação. Nós não nos incluímos nessa situação. Nós não nos colocamos diante desses cenários, dessa complexidade que a gente precisa lidar. Então, quando nós não sabemos o problema que nós temos diante de nós, que é a degradação ambiental, nós também não tomamos atitudes para mudar e para transformar realidades. Então, se nós não fazemos parte ali e nós não estamos diretamente incluídos, é muito difícil que a gente pense em algumas soluções para resolver os problemas, como a questão dos resíduos que nós citamos, por exemplo. Então, é fundamental que a gente entenda não só o conceito, mas também internalize em nós e nos nossos alunos que nós também somos partes integrantes do meio ambiente. Até para fazer um diagnóstico, né, em relação às questões ambientais, eu costumo fazer uma prática em que, nas palestras e nos cursos que eu vou ministrar, eu peço para que as pessoas desenhem o que elas veem pela primeira vez, né, o que vem à mente delas pela primeira vez, na verdade, quando a gente fala o termo meio ambiente. E 90% das vezes em que eu faço essa atividade, as pessoas desenham as árvores, as pessoas desenham pássaros, desenham animais, desenham um ambiente aquático, uma floresta, mas pouquíssimas vezes eu entrei para ministrar um curso ou uma palestra e as pessoas desenharam a si próprias, né? Desenharam elas mesmas, desenharam pessoas junto com a floresta, desenharam centros urbanos, né? Não é comum isso de acontecer, porque a nossa visão ela está muito associada a as estratégias de marketing, as estratégias que nós temos para que você adquira um determinado produto, porque ele tem esse apelo mais ambiental. Então, na nossa cabeça, acaba formando essa ideia de que meio ambiente está lá nas florestas, está lá nos animais. Então, é muito comum isso de acontecer nessa prática. Então, eu peço para as pessoas desenharem e, normalmente, é o que vem para mim. Quando, na verdade, nós também estamos ali incluídos, como nós já comentamos também. Tá? Então, o ambiente ele não está restrito somente às paisagens naturais. Existem também os processos culturais, existem as tradições, existem os grandes centros urbanos, né, que estão associados a essa ideia. Então, aqui a gente já começa a entender a importância de você saber, né, qual é a abrangência desse termo e por que nós falamos que é tão importante esse senso de pertencimento. O senso de pertencimento, quando nós tratamos na área ambiental, ele é de fundamental importância, porque a partir desse pertencimento é que a gente vai tomar atitudes de proteção. Né? Se eu sei que aquelas florestas e aqueles recursos naturais me pertencem também, né, nós vamos pensar de uma forma diferente a nossa relação com esses recursos.
pensar pela perspectiva do cuidado e do uso racional. A gente não fala de a preservação de 100% dos recursos naturais, porque a gente sabe que todo mundo precisa de transporte, todo mundo precisa se alimentar, todo mundo precisa trabalhar para sobreviver. Nós precisamos consumir. Sem o consumo, a gente não sobrevive. A gente consome muitas coisas, mas sem o consumo, a gente não sobrevive. Tudo que a gente precisa, a gente tem que consumir. Então, de fato, assim, essa problemática em relação ao nosso pertencimento, né, faz toda a diferença quando a gente vai falar das questões ambientais. Então, aí eu vou trazer para você uma definição bem importante que nós temos ali, que é da Política Nacional do Meio Ambiente. Só para você ter uma ideia em relação ao que nós consideramos como meio ambiente, né? A Política Nacional do Meio Ambiente, ela é a Lei número 6.938, de 31 de agosto de 1981. A Política Nacional do Meio Ambiente, inclusive, ela é anterior à nossa Constituição Federal. Então, vejam a importância que nós temos da questão ambiental aí. Desde antes da Constituição, a gente já tem aí essas definições a respeito do meio ambiente, bem definidas em legislação, inclusive. No artigo 3º dessa lei, ela fala mais ou menos assim, ó, meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então, vejam, é uma definição que traz ali, ó, como você pode ver, essas interações, o conjunto de leis, essas influências, isso tudo está associado ao que a gente pode considerar como meio ambiente. Existe uma definição, inclusive, ainda mais abrangente, que fala de aspectos culturais, de tradições também, que fazem e que delimitam uma população, né, que uma civilização ela se reconhece enquanto parte daquele todo. Né? Então, vejam, meio ambiente é muito mais do que só aquilo que a gente, né, pensa a partir dessas estratégias, dessas campanhas que nós vemos aí para que a gente consuma esses produtos. Né? Então, como a gente estava falando, inclusive, né, a gente não consegue viver sem ter esse aproveitamento, sem ter esse consumo de recursos naturais. Mas quando eu me incluo nessa, né, enquanto também um dos donos, né, desses recursos naturais, a gente começa a pensar de uma forma mais racional. A gente começa a pensar se realmente é necessário eu extrair determinados recursos naturais para bens e produtos que nós praticamente não vamos utilizar. É o caso, por exemplo, dessa nossa constante briga em relação ao plástico. Né? Não que a gente consiga hoje viver sem o plástico no nosso dia a dia, mas a maioria do plástico que a gente encontra no nosso dia a dia, ele pode ser evitado, ele pode ser minimizado no seu descarte, o que é um grande problema hoje, né, que nós temos é esse descarte intenso de plástico. Então, vamos pensar aqui, um plástico que você extrai lá o petróleo, né, que é um recurso natural não renovável, a gente vai consumir esse recurso, ele não vai ser reposto novamente, né? Ele vai levar milhões de anos para ser reposto. Então, a gente extrai esse petróleo, faz todo o processamento industrial desse petróleo para a obtenção do plástico, e depois do plástico nós moldamos num copinho, né, um copinho de plástico, e aí nós vamos num fast food, né, numa lanchonete, e utilizamos aquele copo plástico em 10, 20 minutos, um copo plástico que foi feito a partir do petróleo, que levou milhões de anos para ser formado, e aí a gente pega em 10 minutos no máximo, descartamos aquilo e vai ficar lá no ambiente de uma forma indefinida. Né? Então, só um dado aqui que a gente tem em relação a isso, por exemplo, é que alguns estudos falam, né, que o plástico leva em torno de 400, 500 anos para se decompor no meio ambiente. A gente ainda não tem a evidência comprovada em relação a isso de como se comporta no meio ambiente. Porque esses estudos que falam da decomposição do plástico foram realizados em laboratório, em condições controladas. Isso tudo foi baseado nesses estudos. Agora, sim, no ambiente a gente ainda não tem evidências, até porque o plástico ele ainda não tem 400 anos de existência. Ele foi inventado depois. Então, nós ainda não sabemos como esse material vai se comportar. Um indício de que nós ainda não sabemos os impactos dos plásticos é a presença dos microplásticos. Então, até incentivo aí que você dê uma pesquisada a respeito dos microplásticos para você entender o tamanho do problema que nós vamos vivenciar. Então, vejam a importância de você trazer esses conceitos e pensar no meio ambiente como nós fazendo parte, né, desse complexa relação
dessa interação de ordem física, química e biológica, o ser humano também faz parte. O ser humano modifica e é modificado pelas questões ambientais também. É um dos primeiros passos para você construir nos seus estudantes a ideia da conservação ambiental, é delimitar o meio ambiente, o que ele é de fato, e que nós também fazemos parte. Isso, por exemplo, significa dizer que nessas duas imagens nós temos aí situações relacionadas ao meio ambiente, tanto nas paisagens naturais quanto também no descarte dos nossos resíduos. Então, essas duas imagens, elas deveriam nos remeter à ideia de questão ambiental, de meio ambiente, de conservação. São duas imagens muito diferentes, é claro, obviamente ali são muito diferentes entre si. Se você observar, inclusive, essa imagem dos resíduos, inclusive, dá uma angústia muito grande, né, de você ver as quantidades de materiais que são gerados, mas, de fato, elas são necessárias que você entenda que as duas representam as questões ambientais. E o fato da questão do distanciamento aqui, entre essa segunda imagem, por exemplo, do lixão ali, ela faz com que a gente também não pense na quantidade de resíduos que nós geramos. Então, vejam, não só a questão do pertencimento e do significado do meio ambiente, mas também o conhecimento da realidade é muito importante quando nós vamos falar das questões ambientais. Porque se nós sabemos que não tem mais espaço onde colocar resíduo, o resíduo está lá gerando impactos ambientais, nós vamos pensar um pouquinho melhor antes de descartar as nossas coisas, antes de comprar um material plástico que rapidamente nós vamos jogar fora. Então, nessa outra situação aqui, por exemplo, a situação de quase metade dos municípios brasileiros, por exemplo, esse descarte aqui de resíduos sólidos. Então, essa sensação de afastar também o problema é uma sensação preocupante do ponto de vista da conservação. Hoje nós fazemos isso. Os nossos resíduos nós colocamos lá para coleta e depois nós não vemos mais essas situações que vocês têm observadas aqui nessa segunda imagem. Isso também é muito preocupante, né, do ponto de vista ambiental. Então, vejam aqui, a gente vai mais uma vez trazendo evidências para você de que esse pertencimento e esse conhecimento da realidade são fundamentais para formar essa ideia da conservação que nós precisamos tanto aí atualmente. E aí, quando que a gente começa a entender a nossa relação com o ambiente? Porque isso, a definição, o pertencimento, isso tudo veio como fruto de uma construção coletiva entre as nações, entre a sociedade, de uma forma geral. E quando que isso começa, de fato, a nos tocar? Quando isso, de fato, começa a movimentar as nações em razão da conservação? O ponto de partida... Alguns, né, pontos de partida que nós temos aqui é a questão da publicação do livro Silent Spring, da Rachel Carson, que é Primavera Silenciosa, tem inclusive a edição brasileira desse livro, e também a publicação da imagem chamada Earthrise, né, que é o nascer da Terra. São dois momentos, sim, principais. Claro que a gente não pode determinar aqui, de fato, esses dois fatores aí que começaram as discussões ambientais no mundo, né, mas é uma soma de fatores. Foram várias questões que foram acontecendo naquele contexto e que propiciaram aí esse reconhecimento de que o ser humano era responsável por transformar o ambiente e era também transformado por ele. O livro Silent Spring, da Rachel Carson, ele é até hoje reconhecido como um dos livros que transformaram aí os rumos da humanidade. É um livro, inclusive, que eu aconselho que, se você puder fazer a leitura, ele é muito importante na área ambiental, porque ele trouxe, basicamente, a denúncia e as evidências científicas aí dos problemas do uso indiscriminado do agrotóxico. Na época, o DDT, né, era muito utilizado, um agrotóxico muito utilizado, e começou aí a ocorrer a extinção de várias espécies de aves, principalmente. Até o nome do livro Primavera Silenciosa, né, ele faz referência a esse processo de extinção das aves. E a Rachel Carson, inclusive, traz toda essa temática, essa discussão aí para a questão ambiental e para a nossa relação com o meio ambiente. Ou seja, aqui a gente começou a entender que o ser humano, sim, tem a capacidade de modificar o ambiente de uma forma muito negativa, que pode, inclusive, causar óbito de pessoas. Inclusive, no livro ela traz algumas situações de óbitos de pessoas que entraram em contato com esses agrotóxicos de uma forma indevida. O livro ele é de 1962, então o impacto desse livro foi muito grande. Então, imaginem, uma mulher pesquisadora, em 1962, foi contra toda uma indústria de agrotóxicos nos Estados Unidos. Então, vocês imaginam, se hoje esse contexto já é preocupante,
Hoje esse contexto da desvalorização das mulheres já é tão grande, imagine em 1962. Isso era ainda pior, né? Então ela foi completamente descredibilizada, espalharam várias notícias falsas a respeito dela na época para tentar desqualificar e descreditar o trabalho dela, mas não teve jeito. As evidências científicas elas foram mais fortes e a partir de então um movimento sobre as questões ambientais passou a fazer parte das discussões mundiais também. Outra questão que trouxe um impacto muito forte nas discussões ambientais foi a publicação da primeira imagem do planeta Terra vista do espaço colorida. Nós tínhamos imagens do planeta Terra até então, né, anteriores a esse processo, mas em preto e branco. E a Earthrise, que foi de 1968, ela traz a primeira imagem colorida do planeta Terra. E por que ela foi tão importante, né? Ela foi tão importante porque ela mostra ali, como você pode ver na imagem, o planeta Terra como algo frágil. Então vejam, você tem o planeta Terra ali, azulzinho, e toda aquela imensidão escura ao entorno do planeta Terra, dando essa ideia de fragilidade, né? Até na época, assim, muitas discussões vieram no sentido de que é algo muito frágil, a gente precisa proteger, a gente precisa cuidar desse planeta, porque, como a gente pode ver nessa imensidão, nessa escuridão, nós não temos aí uma outra alternativa, né? Nós moramos nesse local, nós habitamos esse planeta e a gente precisa ter algumas ações para conservação. Até na época, o William Anders, que foi quem fez essa imagem, ele não poderia ter feito essa imagem, na verdade, porque naquela época, né, os filmes para fazer fotos, assim, eles eram muito limitados, né? E a tripulação, quando ia, né, na época que foi para o espaço, tinha uma quantidade muito limitada de coisas que poderiam levar e também de imagens que poderiam fazer. Era tudo muito contadinho, porque era um momento de registrar, né, aquele ambiente, né, o espaço em si, o que precisava ser registrado. E aí, quando o William Anders vê essa imagem do planeta Terra, azulzinho, no meio daquela imensidão, daquela escuridão, ele foi e tirou essa foto aí, até sem autorização na época, e trouxe todas essas discussões. Então, vejam, essa construção do que é meio ambiente, esse movimento coletivo em relação à questão mundial, veio nesse sentido de pensar a conservação do planeta, de pensar esse ambiente como algo frágil que a gente precisaria conservar, e a Rachel Carson agregou a isso essa ideia de que o ser humano tem essa possibilidade de afetar negativamente o meio ambiente, causando inclusive a extinção de espécies, né? Então, a partir de então, essas discussões tomaram outras proporções. A partir de então, já em 1970 foi a criação do Clube de Roma. O Clube de Roma ele foi muito importante e criou uma ciência chamada de silvicultura, né, que era o cultivo das árvores. Porque o que acontece? Quando a gente produz madeira, né, para corte, existe um tempo para que essas árvores elas cresçam e fiquem ali prontas para serem utilizadas nos nossos processos, né, na indústria da madeira. E a partir de 1970, esse Clube de Roma ele começou a perceber que era preciso ter também uma extração mais pensada desses recursos, né? Você não pode cortar todas as árvores para a produção madeireira, sendo que depois você não vai ter material, não vai ter matéria-prima para produzir o que você precisa. Aí que eles elaboraram esse relatório chamado Limites do Crescimento, para entender que você precisa consumir esses recursos naturais, essas matérias-primas, de uma forma consciente, de saber que tem o tempo do meio ambiente para que ele recomponha novamente aqueles recursos, para que ele torne novamente disponível aquelas árvores e você consiga ter matérias-primas sempre ali suficientes para que você consiga ter sustentabilidade. Aqui ainda não tinha sido definido o conceito de sustentabilidade, mas basicamente esse relatório do limite do crescimento, ele traz essa ideia, né, de algo que você aproveita nesse momento, mas que você deixa uma parte para que você consiga aproveitar depois também. Então, foi bem importante nas discussões ambientais. Aí, em 1972, nós tivemos a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento e Meio Ambiente Humano. Foi uma das primeiras conferências mundiais. Foi a partir de então que a sociedade, as nações começaram a perceber que meio ambiente era uma questão que precisava ser discutida globalmente. Para meio ambiente não existem fronteiras, né? Você não tem ali um impacto ambiental que não vá afetar todo o globo de uma forma geral, né? De forma direta ou indireta, aquilo traz consequências que podem ser sentidas aí pelas nações. Então, cortes de madeira e desmatamento e queimadas que acontecem na Amazônia, por exemplo, podem afetar todo o planeta.
podem afetar todo o ciclo climático do planeta. Então, a partir de 1972, que essas discussões começam a tomar forma. Um dos grandes ganhos aí dessa Conferência de Estocolmo de 1972 foi a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA. Então, com a conferência e a criação de um programa mundial para tratar das questões ambientais, isso começa a tomar forma. É uma discussão que começa a trazer frutos para a relação da conservação ambiental. E junto com as conferências mundiais, a ciência também foi se desenvolvendo. Nós fomos ficando mais sensíveis e atentos a esses impactos que nós estamos causando no ambiente. Então, de um primeiro momento, a gente entende que a relação do homem com o ambiente é afetada diretamente, né? Então, nós afetamos o ambiente, somos afetados por ele, e a ciência foi se desenvolvendo de tal forma que hoje a gente fala, inclusive, da questão dos microplásticos, dos contaminantes emergentes, que são contaminantes que a gente nem sabia que existiam, mas que, graças ao desenvolvimento da ciência e dos equipamentos de detecção, hoje a gente sabe que eles causam problemas ambientais também. Em 1983, nós tivemos a criação da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Aqui foi dada aqui a presidência dessa comissão para a médica norueguesa chamada Gro Harlem Brundtland, que era uma médica que tinha uma visão muito apurada não só sobre saúde pública, mas também sobre essas relações ambientais para o desenvolvimento de certas doenças. Então, a Gro Harlem Brundtland, ela via que no seu consultório, muitos dos pacientes que chegavam para atendimento eram pacientes que estavam diretamente relacionados a alguma questão ambiental. Então, por exemplo, uma água contaminada, o ar que estava poluído. Então, isso tudo começou a gerar nela essa ideia de que, a saúde pública está diretamente associada às questões ambientais. E por ela ter essa visão multidisciplinar, ela foi convidada, então, a presidir essa comissão que, em 1987, gerou esse chamado aqui, o relatório Nosso Futuro Comum. É um relatório muito importante para a área ambiental, o Nosso Futuro Comum, inclusive é chamado também de relatório Brundtland, né, em homenagem a essa médica norueguesa que presidiu a comissão, e ele traz as bases do que a gente chama de desenvolvimento sustentável. Foi nesse relatório, Nosso Futuro Comum, que a gente teve a definição do que a gente considera como desenvolvimento sustentável, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele mais adiante, mas basta a gente lembrar que hoje fala-se muito em desenvolvimento sustentável, nos documentos oficiais, na legislação do nosso país. Se você fizer uma rápida busca, você vai encontrar muitas vezes esse termo de desenvolvimento sustentável, para você entender um pouquinho da importância que esse termo teve, e ele foi aí estabelecido lá em 1987. Aí a gente teve uma grande conferência também, a Rio 92, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento também foi uma das conferências mais importantes a respeito das questões ambientais que nós tivemos. Claro, nós tivemos muitas outras que aconteceram, mas para a área ambiental nós consideramos essas como as precursoras de um movimento de preocupação com o meio ambiente. Aqui na Conferência da Rio 92 que nós tivemos documentos muito importantes que falavam sobre diversidade biológica, por exemplo, a biopirataria, a desertificação, e inclusive a questão da Agenda 21, e aqui na Rio 92 foi gerado dentro da Agenda 21 um item específico sobre educação ambiental também. Então vejam a importância que essas conferências e essas discussões mundiais também tiveram, Então, sabendo um pouco desse contexto, do surgimento da ideia do movimento ambientalista e dessa preocupação com os recursos naturais, vamos retomar a ideia do desenvolvimento sustentável que nós falamos. Lembrando que ele foi aí estabelecido lá em 1987, no relatório Brundtland, que é o relatório Nosso Futuro Comum, e ele fala sobre uma ideia de desenvolvimento que no primeiro momento trouxe ali um certo estranhamento da sociedade. Como que você vai aliar o desenvolvimento com as questões ambientais? Esse estranhamento veio da ideia de que o desenvolvimento estava associado muito a produzir. Então, você produz, gera riquezas para um determinado país, e aí como que você vai produzir mais pensando nos recursos naturais?
né? Então, o desenvolvimento sustentável veio nessa ideia. E o que é desenvolvimento sustentável? O desenvolvimento sustentável é aquele que você aproveita os recursos naturais de uma forma em que ele esteja também disponível para as futuras gerações em qualidade. Então, é a capacidade que nós temos de atender às nossas necessidades, mas também de deixar recursos naturais disponíveis para que as próximas gerações consigam atender às suas necessidades também. Tá? Então, esse estranhamento que teve entre a ideia do desenvolvimento com algo que seria sustentável, ele vem justamente dessa ideia errada que tinha até então, e até hoje a gente, algumas sociedades ainda têm, do desenvolvimento. Quando a gente fala em desenvolvimento, as pessoas já pensam em industrialização, já pensam em poder econômico, poder aquisitivo, mas o desenvolvimento ele é muito mais complexo do que isso. O desenvolvimento ele fala de qualidade de vida, ele fala do sentimento de felicidade que as pessoas têm. Então, isso também a gente considera como desenvolvimento, né? E aí, quando a gente fala de uma perspectiva de desenvolvimento sustentável, é que eu consiga aproveitar aqueles recursos naturais para os meus processos produtivos, mas que isso seja feito com critérios, que isso seja feito com cuidados para que o ambiente tenha o tempo também para se recompor, para se reestabelecer aí a oferta desses recursos naturais. A partir de então, a gente teve a questão do Triple Bottom Line, o tripé da sustentabilidade. Então, em 1990, esse pesquisador, né, o John Elkington, que era um economista, ele começou a pensar em uma forma de como, então, atingir esse desenvolvimento sustentável. Então, veio a partir do Triple Bottom Line, que é esse conceito criado por John Elkington, chamado de tripé da sustentabilidade, né? E o que é o tripé da sustentabilidade? Ele fala que para a gente atingir o desenvolvimento sustentável, os processos e as atividades humanas, elas devem atender um equilíbrio entre três fatores principais. Hoje, essa discussão já foi bem ampliada em vários outros fatores, mas começou com três fatores principais, que são os fatores sociais, ambientais e econômicos. A gente não pode privilegiar um ou outro fator, ele tem que estar em equilíbrio. Né? Meio que aquela ideia de um banquinho de três pernas, né? Eu não posso ter uma perna um pouco maior que a outra, porque senão esse banquinho ele não para em pé. Então, assim, ter esse equilíbrio entre os fatores sociais, ambientais e econômicos para a gente conseguir atingir a questão do desenvolvimento sustentável. E até então, a gente ainda não tinha pensado muito no que fazer, né? Então, assim, todas essas conferências mundiais, a publicação lá primeiro, né, do livro da Primavera Silenciosa, depois todas essas discussões mundiais sobre a questão ambiental e que, sim, nós estávamos impactando o ambiente, nós estávamos trazendo degradação ambiental, mas o que fazer para mudar? O que fazer para que a gente consiga atingir esse desenvolvimento sustentável? É aí que fica evidente a necessidade da criação de uma área de estudo como a educação ambiental, que é o que vai nos proporcionar, nos dar as ferramentas para que a gente consiga pensar a questão do uso dos recursos naturais para atingir esse chamado desenvolvimento sustentável. Então, muitas pessoas ainda, a ciência em si ainda estava focada em evidenciar os problemas, em mostrar que estava degradado, em mostrar que a gente estava contaminando e poluindo. Mas, a partir de então, como que a gente muda esse cenário? Como que a gente muda esse contexto para um contexto de conservação ambiental, por exemplo? Então, é a partir daqui que a gente começa a entender a importância de ciências como a educação ambiental para trazer essa transformação da realidade também. Então, vejam, a gente começou essa unidade falando sobre reconhecimento ambiental, pertencimento, né, das questões ambientais. Acho que um dos fatores principais para você imbuir os seus alunos, né, da busca da conservação mesmo, é entender qual a compreensão que eles têm sobre o meio ambiente. E a partir daí, você trazer essa ideia do pertencimento. O pertencimento, ele é muito importante para que você tenha políticas de conservação mais efetivas. Né? E aí, a partir de então, nessa aula a gente falou sobre esse contexto, né, da nossa relação com o meio ambiente, e também as discussões mundiais, de forma que hoje a gente já entende que nós estamos, de fato, degradando o ambiente e que a gente precisa tomar algumas atitudes para tentar reduzir ao máximo os nossos impactos ambientais. Espero que tenha ficado claro esse conteúdo, tá? Se você ficar com alguma dúvida, entre em contato para que a gente consiga aí te ajudar também nesses processos de educação ambiental e a gente continua na nossa segunda unidade da disciplina de educação ambiental. Até a próxima!